Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja, abaixa um pouco por favor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O que ele diz? Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Nós já falamos aqui em outras ocasiões que as cartas do Apocalipse, elas revelam cada tipo de cristão ou a condição espiritual que cada um de nós podemos estar. Há pessoas que abandonaram o primeiro amor, como a igreja de Éfeso, há outros que estão passando por tribulação, como a igreja de Esmirna, e assim por diante. Outros que estão mornos espiritualmente, como a igreja de Laodiceia. Elas são como 7 perfis diferentes de cristãos, ou seja, 7 condições espirituais diferentes, em que cada um pode se encaixar em cada uma delas. Mas também acredita-se que estas 7 cartas representam 7 períodos diferentes da igreja, desde o início da igreja primitiva até os últimos dias antes do arrebatamento da igreja. Sendo assim, a igreja de Laodiceia, que foi a última igreja, a 7ª e última, representa o estado espiritual da igreja de Jesus. Não estou me referindo à igreja universal, estou me referindo a todas as igrejas evangélicas, a igreja de Jesus num todo. Essa igreja de Laodiceia representa o estado espiritual, a condição espiritual da igreja de Jesus nos últimos dias antes do arrebatamento. Então a condição, a característica da igreja antes de Jesus voltar é uma igreja morna, nem totalmente incrédula, mas nem não fervorosa como a igreja primitiva, como a igreja no início. Entende sim ou não? E isso coincide com outras palavras que a gente já leu aqui para vocês, especialmente às quartas-feiras, onde a gente fala muito sobre a volta de Jesus, onde a Bíblia fala que um dos principais sinais da volta de Jesus não era a guerra, terremotos, pestes, nação se levantando contra nação, mas um dos principais e mais alarmante sinal da volta de Jesus seria a apostasia, ou seja, o abandono da fé. E uma pessoa morna espiritualmente é aquela que está a um passo da apostasia total, porque antes da pessoa deixar totalmente a fé, primeiro ela entra nesse estado de mornidão. Por isso que é tão perigoso a pessoa estar nesse estágio, nessa condição morna espiritualmente. E o que é uma pessoa morna? Por exemplo, esta semana nós falamos muito sobre a sede. Nós vemos aqui vários exemplos, inclusive do próprio Davi, que cometeu erros no passado, mas que porque ele era uma pessoa que tinha sede de Deus, foi considerado como um homem com um coração segundo o de Deus. Não porque ele fosse melhor, ou fosse uma pessoa dotada, uma pessoa especial, que nasceu com características especiais, não. Era um homem semelhante a qualquer um de nós. Mas o que fez ele se tornar o Davi que nós conhecemos, o salmista Davi, o homem inspirado por Deus, era a sede que ele tinha. Nós citamos aqui vários salmos em que ele escreve falando dessa sede que ele tinha de Deus. E por isso, por causa dessa sede, por causa desse fervor, era uma pessoa forte, era uma pessoa segura, foi uma pessoa de uma comunhão com Deus intensa. Agora, quem é o morno? O morno, imagine, por exemplo, imagine que essa água está morna. A água morna, ou ela é aquela água
que estava sendo aquecida para ficar quente e ficou no meio do caminho? Ou era a água que já estava quente e que arrefeceu? Se nós trouxermos para a vida espiritual esse mesmo princípio, o cristão morno, ou ele é uma pessoa que começou muito bem, querendo se tornar um cristão fervoroso, e parou aonde? No meio do caminho. Ele começou bem, deixou de ser o frio, o incrédulo, deixou de ser a pessoa totalmente fria e disse: não, eu quero ser uma pessoa fervorosa, eu quero ser uma pessoa cheia da presença de Deus. Só que aí aconteceu alguma coisa no meio do caminho, que ele chegou à mornidão e parou. Ou por outro lado, pode ser também, o morno hoje pode ser também, aquele que um dia esteve quente, foi uma pessoa fervorosa, foi uma pessoa de uma comunhão com Deus intensa, que tinha experiências com Deus, que Deus conseguia falar com ela onde quer que ela estivesse, era uma pessoa usada por Deus, e alguma coisa aconteceu, e ela desceu do estado de quente, e ficou, não saiu da igreja, não deixou a presença de Deus, não voltou para a vida de pecado, mas está nessa condição de mornidão. E aí vem aquela pergunta, né? Bom, pelo menos não ficou frio, pelo menos não saiu da presença de Deus, mas será que é isso que Deus pensa? O que Deus fala para essa igreja que estava morna? Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, as coisas não funcionam da maneira que nós pensamos. Não é o fato da pessoa não ter ficado fria e estar morna, que ela pode dizer: bom, é melhor ser morno do que frio, porque Deus está dizendo aqui para aquela igreja: quem dera fosses frio ou quente. Por quê? Porque a pessoa fria, ou totalmente fria, totalmente incrédula, ela tem consciência de que é incrédula, ela tem consciência de que está mal, e por causa disso, a qualquer momento pode decidir: não, peraí, eu tenho que me voltar para Deus, eu tenho que me converter, eu tenho que me entregar, e eu vou mudar. O morno é aquela pessoa que, porque não está fria, ela pensa o seguinte: bom, eu estou na igreja, eu não faço nada de errado, eu sou marido de uma só mulher, eu devolvo a Deus meus dízimos, eu frequento a igreja todos os domingos. Então ela pensa que essas práticas, esses deveres religiosos cumpridos, já seja o quê? O suficiente. Mas para Deus, fazer algo frio é a mesma coisa que não fazer. Por exemplo, você que é casado, você sabe o que eu estou a dizer. Às vezes é melhor você não ouvir determinadas juras de amor frias. Às vezes é melhor você não ouvir o quê? Nada, do que ouvir palavras que você sabe que não estão vindo do coração. Causa náusea, causa ânsia, você ouvir uma coisa que você sabe que ela está... Por isso que eu não entendo quando a pessoa diz: ô fulano, você não diz que me ama? Fulano, fala, eu quero ouvir você dizendo que me ama. Ele vai dizer porque você está o quê? Porque você está pedindo. Se você quer, olhe para mim por favor, se você quer ouvir que a pessoa te ama, de verdade, tem que ser uma coisa o quê? Espontânea. Aí dá prazer, porque você está a ver que é uma coisa que está partindo dela. E com Deus é a mesma coisa. Deus olhar para você e ver que você está aqui na igreja, mas por causa, para fazer companhia a um parente, você está na igreja, mas na hora da busca não ora, na hora da palavra dorme. Qual é a diferença entre você estar aqui e não estar? Você está entendendo? Então por isso que o estado de mornidão Deus não aceita. Por quê? Porque a mornidão é a mesma coisa que estar frio, só que com um detalhe: a pessoa morna acha que está bem.
E é aí que está o perigo, porque aí ela não se esforça para o quê? Para mudar. Entende? Sim ou não? Então o que é que Deus ele diz? Ele diz assim, versículo 17: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Essa igreja, das 7 igrejas, já era considerada a igreja mais rica, materialmente falando, e isso também contribuiu para ela ser uma igreja fria, porque, deixa eu dizer uma coisa para você, a ausência de problemas é mais perigosa para a nossa fé do que os problemas. Ou seja, quando você está passando por lutas, você está na condição mais favorável para você se manter na fé, porque as lutas vão fazer você orar mais, vai fazer você se apegar mais com Deus, vai fazer você fazer correntes que antes você não fazia, fazer votos que antes você não faria se não estivesse passando por aquilo, vai fazer você ficar focado no seu relacionamento com Deus. O problema é quando não tem problema. Está entendendo sim ou não? Quando não tem problema, então a pessoa entra naquela zona de conforto, não é? A pessoa, por exemplo, a grande parte dos acidentes que acontecem nas estradas não são no trânsito, é na ausência do trânsito, porque quando há o trânsito, a pessoa está ali, pelo menos deve estar, né? Atenta, mas na autoestrada, a pessoa está ali, vem aquela sonolência, vem aquele momento em que a pessoa distraída, um errinho é o suficiente para causar uma tragédia. Então, a ausência dos problemas pode levar a pessoa a um comodismo espiritual e a mornidão, como aconteceu o caso dessa igreja. Por isso ele diz, nada tenho falta. Em algumas traduções diz que não preciso de coisa alguma. E é triste, por exemplo, quando a gente vê, às vezes tem gente que a gente vai atender, as pessoas nos procuram para atender e perguntam, olha, eu não sei por que eu não tenho o Espírito Santo, por que eu não fui batizado ainda. Aí a gente começa, né? Olha, mas isso e aquilo. Aí a pessoa, não pastor, eu sei disso, eu sei disso. E aí você fala outra coisa, não, eu sei disso pastor. Aí você fala outra coisa, eu sei disso. Dá vontade de perguntar o quê? Ou perguntar para ela, se você sabe por que não faz? Ou perguntar, o que é que você não sabe ainda para eu poder dizer? Porque você sabe tudo e ainda assim, olha como você está. É o estado do morno, que acha que já faz o quê? Tudo. Acha que já fez tudo. Acha que já está fazendo tudo. Mas o fervoroso quer sempre fazer mais. O fervoroso, o sedento é aquela pessoa que já faz, mas ela quer fazer mais. É aquela pessoa que diz assim, olha, o que eu posso fazer mais para agradar a Deus? O que eu posso fazer mais para chamar a atenção de Deus? O que eu posso fazer mais para ter mais comunhão com Deus? Ela não se apoia no que já faz, ela quer saber o que pode fazer de mais ou a mais para poder ter mais de Deus. Então ele diz, versículo 18, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Amém? Então aqui ele fala dessas 3 coisas, mas eu não vou me estender muito nesse sentido, porque para não fugir do foco da sede, da mornidão. Mas essas 3 coisas que Deus mandou que eles comprassem dele, eram justamente as 3 coisas que fazia daquela igreja tão rica assim, porque era uma igreja que estava num lugar rico, onde havia muito ouro, onde havia uma produção muito grande de um determinado tecido, que trazia muita riqueza para a cidade, e era também um lugar onde se produzia colírio, e justamente foram as 3 coisas que Deus disse para ele buscar nele, para que verdadeiramente eles fossem ricos, não materialmente, mas espiritualmente. Agora, um detalhe que me chama a atenção nesse versículo, é quando no versículo 18 ele diz, aconselho-te. Ele como Deus poderia dizer, eu ordeno-te,
Mas ao invés de dar ordem, o que ele faz? Aconselha. Por que ele aconselha? Porque se ele der ordem, a pessoa vai fazer por causa da ordem. Mas ele não quer isso. Ele aconselha para que a pessoa possa tomar a decisão dela de ela mesma fazer isso. Fazer o quê? Deixar aquele estado de mornidão. Para terminar, ele diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Olha que coisa extraordinária. Veja, uma igreja que achava que já fazia o suficiente, que era tão boa espiritualmente, mas estava com Jesus do lado de fora da porta. Porque se ele estava batendo, quem está do lado de dentro não bate a porta, bate? Ele estava a bater a porta porque aquelas riquezas, aquelas conquistas, aquela religiosidade toda, estava deixando ele para onde? Do lado de fora. Eles estavam tão cheios de religiosidade, tão cheios de bênçãos, de riquezas, que estavam vazios da presença de Deus. Por isso Jesus diz: eu aconselho que vocês mudem. E aí, no Jeremias, no capítulo 29, no versículo 2, ele diz: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E, leia comigo por favor: buscar-me-eis e me achareis. O quê? Que diz aí? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Vocês não abriram não, Jeremias? Eu falei o livro errado? Eu falei 23? 9? É 29. 29, agora estou lendo 13. Eu estou vendo todo mundo procurando. Ou eu fiz alguma coisa errada, ou todo mundo está enganado. Então, já abriram então agora? 29. Agora vamos voltar para o 12 então, de novo. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Agora sim vocês estão no lugar certo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa palavra quando faz toda a diferença. Se nós tirarmos ela, buscar-me-eis e me achareis, só isso não é o suficiente. Quando nós tiramos essa parte, não é o suficiente. Não basta só vir à igreja, não basta só estar na igreja, não basta só buscar. O segredo não é você buscar, é como você busca. É aqui que está a diferença. Para Deus não importa apenas o que a gente faz, mas é a maneira que fazemos, é que faz toda a diferença. A essência do que nós fazemos, a intenção, o desejo com o qual nós fazemos as coisas, é que faz toda a diferença. Eu posso chegar aqui e com os conhecimentos que a gente tem, fazer um culto que você possa dizer: poxa, que palavra maravilhosa, que reunião maravilhosa, mas se eu não estava aqui de todo o coração, você pode até ter se agradado, mas Deus não vai se agradar, porque Deus está vendo uma coisa que você não está vendo. Ele está vendo a intenção com que eu estou fazendo as coisas, o desejo com o qual eu estou fazendo as coisas. Então, por que muitas pessoas buscam e não acham? O erro ou a razão pode estar sendo na maneira com que buscam. E às vezes as pessoas que a gente vê que não receberam o Espírito Santo são justamente aquelas mais apagadas, aquelas que na hora da busca não abrem a sua boca, aquelas que não se esforçam, não se dedicam. Então, ela busca, mas não encontrou ainda, porque não busca como? Quando me buscardes com
todo o vosso coração. Aí ele diz: e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque aqui o profeta Jeremias estava falando para o povo que estava exilado na Babilônia, que tinham sido levados cativo por terem abandonado a fé. Então Deus disse: se vocês me buscarem, não importa o que vocês fizeram, vocês me abandonaram, vocês me deixaram, por isso agora estão todos no cativeiro, não tem problema. Quando vocês me buscardes, e me buscardes de todo o vosso coração, eu não vou olhar para o que vocês fizeram, eu vou esquecer o que vocês fizeram, vou ser achado de vocês novamente, e vou trazer vocês de volta. Amém? Esse é o Deus misericordioso. Ele diz para o morno, olha, arrepende-te, eu estou batendo a porta, deixa eu entrar, e se você deixar eu entrar, eu vou entrar, vou cear com você, vou te renovar, vou te fortalecer, e você vai ser o quente, o fervoroso que você tanto deseja ser. Amém? Não depende apenas dele, depende exclusivamente de nós, porque o que depender dele, ele já fez. Ele está batendo a porta e dizendo: agora é com você, abre ou deixa eu do lado de fora, muda ou acha que já fez o suficiente e continua do jeito que está. Depende só de cada um de nós. Amém? Fiquem de pé então, por favor, os obreiros vão preparar.